Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse canal. Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho da vida de Buda, o Siddhartha Gautama. O Siddhartha, ele nasceu cerca de 600 anos antes de Cristo, numa região da Índia, né? Ele era filho do rei e ele vivia uma vida muito luxuosa no palácio, cercado de mimos, né? Era uma vida cheia de prazeres e onde ele não tinha acesso às coisas que aconteciam fora do reino. Casou muito novo, com cerca de 16 anos, né? Ele se casou e depois sua esposa engravidou, ele teve um filho também. E um belo dia, ele pediu a um amigo, um funcionário do palácio que era seu amigo, que o levasse para fora do reino, que ele queria conhecer, saber o que se passava lá fora, né? E aí, nessa saída, né, ele se depara com um velho. E ele acha muito estranho, porque os funcionários, as pessoas que estavam ali no reino, eles eram selecionados para trabalhar e para viver ali, né? Então não tinha pessoas doentes, não tinha pessoas velhas, era tudo, era um reino cercado de prazeres, de beleza e de só coisas boas. Então quando ele sai do palácio e se depara com um velho, né, um homem de cerca de 90 anos, todo enrugado, com dificuldade para andar. Aí ele pergunta para o amigo dele, ele falou assim, o que tem esse homem? O que é isso? Aí ele fala, isso é velhice. Aí ele pergunta, ele fala assim, nossa, mas eu vou ficar assim? A minha esposa, meu filho vão ficar assim? Ele falou, vão. A juventude não é eterna, ela um dia acaba. E ele fica espantado com aquilo, né? E depois ele também se depara com pessoas doentes, né? Na época tinha a lepra e outras doenças. E ele fica também muito assustado. Ele pergunta para o rapaz, né? Para o amigo dele, o que era aquilo, o que aquelas pessoas tinham, né? Por que elas choravam, por que elas estavam gemendo. Ele fala, isso é dor, isso é doença. Ele falava assim, mas isso pode atingir a mim e a minha família? Ele fala, sim. Ele fala assim, você não está livre disso, não. Ele fica muito assustado com aquilo. E depois de um tempo ele também vê um cortejo de morte. E ele vê uma pessoa morta, né? E ele se assusta e pergunta também, ele pergunta o que era aquilo, ele fala assim, esse corpo duro, esse corpo mortificado, isso aí é o destino de todos nós vamos morrer. Ele fica muito espantado, porque aquilo não era lhe falado, ele nunca tinha ouvido falar de morte, de doença ou de velhice, né? Então ele volta para o palácio muito reflexivo, e no palácio tinha muitas festas, né? E ele já não consegue achar graça mais nas coisas que aconteciam no palácio, porque ele começa a refletir sobre aquilo que ele tinha visto fora do palácio, né? E que um dia iriam acontecer com ele também, com a família dele, que é a velhice, a doença e a morte. Então ele fica muito intrigado com isso tudo, reflexivo e pensando qual que era o objetivo dele aqui na Terra, né? E como lidar com essas coisas. E aí ele fica assim, se sentindo incomodado, sentindo que tinha alguma coisa, alguma busca, que ele tinha que buscar algo mais na vida dele. E aí, um belo dia, ele resolve sair dessa sua busca de desvendar os mistérios que ele não conseguia desvendar ali dentro do palácio, né? E ele resolve ir embora em busca de respostas para suas perguntas. Então, numa bela noite, quando todos estavam dormindo, ele vai lá, dá um beijo na esposa, no filho, e pega um cavalo e vai embora. E ele, na sua caminhada, ele encontra um grupo de yogis que estavam meditando, e ele resolve segui-los e procurar suas respostas em meio a esses homens que ficavam no meio da floresta, meditando, né? E dentro desses homens que ele segue, ele começa a seguir uma seita onde as pessoas renunciavam os prazeres da vida através de sacrifícios, né? Então, todos que participavam dessas seitas tinham que fazer algum tipo de sacrifício
para poder conseguir, através desse sacrifício, alguma resposta, ou até alcançar a iluminação através desse sacrifício. Então, Buda começa a fazer vários tipos de sacrifício, dentre eles ficar sem se alimentar. Ele fica muito tempo sem se alimentar e vai seguindo essa seita em busca das respostas que ele queria, né? E o pai dele não se conformava com o que Buda tinha ido embora, então ele manda 5 funcionários ir atrás de Buda, e esses funcionários, chegando lá, acabam resolvendo ficar com Buda e passam a participar também da seita e ficam lá com eles e passam a meditar e a procurar a iluminação. E os anos vão passando, né? Buda fica nessa busca pela iluminação e por respostas nesse estado meditativo, nesse jeito de fazer vários tipos de renúncia ao mundo, né? De se sacrificar. E os anos vão passando, ele emagrece muito, e um belo dia ele já estava muito fraco, porque ele não se alimentava mais. Aí ele já estava muito fraco, e ele estava meditando em frente a um rio, e ele vê, passando num barquinho, um senhor tocando um instrumento de corda. E enquanto o senhor estava afinando o instrumento de corda, né, uma corda vai e arrebenta. E naquilo ele reflete, ele pensa assim, que interessante, né? O instrumento de corda, se a corda estiver muito frouxa, ela não consegue emitir um som, fazer uma melodia, né? A pessoa que está tocando o instrumento não consegue tocar uma melodia se a corda estiver muito frouxa. E se ela estiver muito esticada, ela também arrebenta. Então, o caminho não está nos extremos, mas sim no caminho do meio, né? Que as respostas que ele buscava estavam no equilíbrio, no caminho do meio, não nessa vida extrema que ele estava levando, né? Então, ele pensa isso e decide abandonar esse grupo que ele estava acompanhando, e nisso passa uma moça que estava carregando arroz doce, né? Esse arroz doce nosso que a gente come com leite, especiarias, cravo é canela, né? Que a gente come com essas especiarias da Índia. E ela oferece ele aceita. Então, depois de muito tempo jejuando e sem se alimentar, ele resolve aceitar esse alimento e come um arroz doce, se banha no rio. E esses companheiros que estavam acompanhando ele falam: ah, ele é fraco, tá vendo? Ele não conseguiu, é o filhinho do rei, né? Ele é o príncipezinho mesmo, não conseguiu seguir no seu propósito. E eles deixam de acompanhar o Buda, e o Buda também já não fica mais entre esses homens que ele estava entre esses yogis. Então ele decide meditar para realmente encontrar as respostas e a iluminação. E ele vai para debaixo de uma árvore e fica ali em estado meditativo por 40 dias. E nesses 40 dias ele passa por muita tentação, muita prova. Ele por várias vezes pensou em voltar para ficar perto do pai dele, da esposa, do filho. Ele fica lembrando de várias coisas, passa por várias tentações para deixar esse caminho de busca da iluminação. E ele permanece ali nesses 40 dias. Uma das últimas tentações é onde ele começa a se sentir o tal, né? Fala assim, não, eu que sou o poderoso, mas aí depois ele vence e fala assim, não, todos nós somos iguais, né? Todos estamos unidos no planeta Terra, né? Homens, animais, terra, vegetação. E quando ele perde, né, essa ânsia, esse desespero de encontrar a resposta, quando ele solta e entra nesse estado meditativo e realmente solta essa ansiedade de encontrar essas respostas, é que ele encontra, né? Depois de 49 dias lá meditando, ele encontra as respostas que ele buscava e ele se ilumina. E depois ele passa a caminhar pela Índia, divulgando seus ensinamentos, né? E ele falece aos 86 anos.
Então é isso, fiz um breve relato aqui. Quem quiser saber mais sobre Buda, sobre os seus ensinamentos, né, eu acho que não só a história dele, mas os ensinamentos dele tem muito a nos ensinar ao nosso modo de viver, ao nosso modo de ver o mundo, ao nosso modo de ter clareza de como as coisas funcionam aqui no planeta Terra, né? Eu acho que os ensinamentos de Buda têm muito a nos acrescentar, acho que vale a pena estudar sobre esse assunto. Tem muitos vídeos aqui no YouTube da Monja Coen, né, falando sobre Buda e sobre os seus ensinamentos. O professor Laércio Fonseca também fala sobre Buda, fala sobre a história dele, vale a pena conferir os vídeos lá no canal deles. Então é isso, gente, eu acho assim, eu trago essa reflexão sobre a história de Buda e sobre essa questão do soltar, né? O Buda, ele só conseguiu o que ele queria, que era a iluminação, quando ele deixou essa ansiedade, essa loucura, né? Ele realmente entrou num estado meditativo e soltou. E quando ele abandonou esse extremismo, né? Quando ele percebeu que a resposta, ou então o caminho para ele alcançar a iluminação, não estava nos extremos, né? Nem no luxo, nem na abdicação total dos prazeres da vida, que era assim no caminho do meio, né? No equilíbrio. Esse caminho do meio, esse equilíbrio, eu acho que traz muitas respostas para a nossa vida e para a nossa caminhada evolutiva. Então é isso. Gratidão por estarem aqui mais uma vez comigo. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, curte o vídeo, compartilha. E então é isso. Semana que vem tem mais vídeo aqui no canal. Continue me seguindo aqui. Comenta o que você achou do vídeo, que se você já conhecia a vida e a história de Siddhartha Gautama. Sugere aqui também assunto que você gostaria de ouvir aqui no canal, tá? Ótima semana para vocês, muita luz e muita prosperidade, sabedoria, tudo de bom para a vida de vocês. Grande beijo!